que Satanás, querido, ele tenta o homem, ele entra nas nossas vidas. Então, primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: tem um livro muito bom que chama Porcos na Sala, todo crente deveria ler. Esse livro, no primeiro parte do livro, o cara conta o seguinte, né? Você imagina um ladrão, ele tendo acesso a um prédio, e ele todo dia entra lá, ele dorme, toma banho, ele pega o que ele quer, e ele sai, e ele vive a vida assim. E o que ele nunca vai querer é que alguém descubra que ele está usufruindo daquele prédio. Então assim é as nossas vidas é um lugar onde Satanás ele quer entrar, fazer a arte dele, mas ele jamais quer que você descubra que ele tem acesso a áreas da tua vida. Então a primeira coisa que você tem que entender, querido, é que se sua vida não vai bem, você conhece a árvore pelo fruto. E Satanás não quer ser descoberto, então você vai ficar a vida inteira, querido, negando, não querendo, não. Aí quando nós voltamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a buscar Jesus, é incrível como é que nós começamos a ver coisas erradas na nossa vida. Na realidade é que a luz está revelando as trevas. Você começa a descobrir, quanto mais você se entrega para Jesus, mais você vai descobrir que tem coisas erradas na tua vida. Quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Então Satanás não vai aparecer, querido, aparecendo para você, você sabendo, fizeram um feitiço, uma macumba, um mal grande. Não, querido, ele vai entrar na tua vida sorrateiro, tranquilo. Ele vai, querido, fazer com que você até ajude ele, colabore com ele para que ele possa reinar na tua vida. Tá? Ele prefere entrar de uma maneira aparecendo, porque ele quer ser glorificado. Mas quando ele vê que você é um homem, uma mulher de Deus, ele vai entrar de maneira sorrateira. Por isso que nós buscamos conhecer a verdade, para que nós possamos nos livrar. É muito importante você prestar atenção na palavra por causa disso. Nós vemos, querido, que não adianta você só conhecer a palavra. Se você estudar a palavra e conhecer ela só mentalmente, você vai criar um orgulho, igual muitas pessoas que são até doutores em teologia e têm menos experiência com Deus do que uma pessoa que nunca estudou. Por quê? Porque confiar na razão humana não é bom. Você precisa ter a razão humana, mas depender do Espírito Santo como aquela pessoa mais simples depende, como uma criança. O conhecimento ele só vai ser de utilidade para você andar na verdade, se você for muito humilde, simples e totalmente dependente do Senhor. Mateus 4, de 1 a 11, então conta o relato de Jesus sendo tentado. Vamos ver então como que Satanás tentou Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diga comigo assim: todos passam por tentação com um propósito. Fala assim, de vencê-lo. Aí, querido, quando você vence algo, no mundo espiritual, querido, quando você vence uma entidade demoníaca, sobre aquela entidade, quando você chega, os demônios sabem porque ele sabe no que você tem autoridade. Então, por isso que a Bíblia fala que é para você se alegrar quando você passa por provações, lutas e dificuldade. Tanto é, querido, que quando uma pessoa tem muito problema, eu falo assim, a bênção vai ser grande. Por quê? Porque se ela vencer aqueles tipos de problemas, ela vai se tornar uma pessoa grande. Eu tive muitos problemas na minha loja, porque eu era borracheiro, eu não sabia lidar com negócios, e eu passei muita luta. Eu tive multa braba com receita, porque eu não sabia administrar, fui multado. Eu tive inúmeros problemas, né? E Deus me abençoou, porque eu venci esses problemas, aprendi a lidar,
e hoje Ele pode me dar aquilo que eu passei a ser através do problema. Eu passei a ser um empresário de verdade. Então, olha bem, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Diga comigo, com fome. Olha bem, quando você está com fome, você come qualquer coisa e acha gostoso. Você quer suprir sua necessidade. Então, o que Satanás ele viu? Falou assim, opa, dentro da necessidade de Jesus, eu posso pegar ele. E se Jesus perdesse para Satanás, que dele não poderia ser o nosso Salvador. Então, digam comigo assim, fome. Então, vamos supor que essa fome aqui seja assim, você está desempregado, você está com alguns problemas na tua vida sério, você está endividado. E aí vem alguém, né, querido, e oferece a primeira proposta que você vai receber, você tem que tomar cuidado. Você pode receber uma proposta de Satanás. Aí, como é que você discerne facinho? Eu vou dar um exemplo, eu como pastor. De vez em quando vem umas pessoas novas na igreja, desempregada, passando necessidade financeira braba. Outras vêm com problema de separação, de casamento destruído. Outros vêm com problema de filho. Querido, todos eles, o problema que trouxe ele na igreja, o diabo tenta usar para tirar aquela pessoa da igreja. É incrível, né? Eu lembro até que pouco tempo, né, uma pessoa entrou aqui no ministério e eu dei uma base para ela, fiz os estudos bíblicos e tal, mas ela precisava de emprego. E o emprego que apareceu foi numa cidade fora, e trabalhava fora de hora, e ela não aguentou a tentação, porque ela precisava de dinheiro, pegou o emprego. Não demorou muito, essa pessoa entrou numa enrascada, não vou falar o que é, porque tem muita gente que vai saber e eu não quero que saiba. Entrou numa enrascada e está com a vida toda enrolada hoje, mas enrascada braba mesmo. Assim, querido, então você tem que tentar, a primeira coisa que o diabo vai tentar, ele vai pegar você na sua necessidade. E olha aonde ele vai pegar, ele vai usar texto bíblico. Então, se você não conhecer a Bíblia bem, e não tiver comunhão com o Espírito Santo, você cai igual patinho. Porque olha o que Satanás fez, ó. Vamos lá. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então o que ele fez? Ele usou, querido, a própria palavra, a própria bênção da tua vida e mandou Jesus, né, fazer um milagre. E se Jesus fizesse um milagre ali, querido, para sair daquele momento ali, sem ser da vontade de Deus, o que ele estaria fazendo? Jesus iria falhar. Então, o que você tem que entender? Primeira coisa, que o inimigo, ele entra nas nossas vidas, e para nos tirar da presença de Deus, ele vai usar uma necessidade. Ó, Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Aqui, querido, Jesus deu uma lição bem legal. Primeira coisa, você, quando busca Deus, você tem que buscar uma palavra para a tua vida. Você tem que começar, querido, a criar em revelação do Espírito Santo, vindo na igreja, através da profecia, através da revelação, através da sua comunhão. Pode demorar, não precisa ter pressa, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o mais rápido possível, se possível em menos de 6 meses. Comece a ter noção aonde Deus quer te levar, porque daí você vai ter discernimento. Toda vez que o diabo quiser trazer uma tentação, querido, você dá um pop nele. Porque não parece que é do diabo quando ele vem tentar, né? Aí olha bem, Jesus, o que ele fez? Ele falou assim: olha, não vou cair na tua,
Porque o homem não só de pão viverá, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo aquilo que sai da boca de Deus para a tua vida é a razão que você deve viver aqui na terra. Vamos lá. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, uma cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com a mão. Usou Salmos 91, tá? Tem crente que quer usar, o diabo também usa. E eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos. Vai, 7. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor Deus. Querido, deixa eu te explicar o que quer dizer isso aqui. Às vezes, as pessoas começam a crer tanto em Deus, que elas começam a achar que elas estão assim, blindadas, que Deus que vai vingar, vai fazer tudo. Então teve um caso, vou contar casos para vocês, né? A pessoa, querido, vinha no nosso ministério e ela começou a fazer uns negócios, mas o negócio que ela fazia que não batia. Ela tinha que pagar, querido, um aluguel, uma renda para uma pessoa, suponhamos assim, no dinheiro de hoje, R$1.500, ela pagava R$50. E eu falava assim para essa pessoa, falei: isso não vai dar certo. Ele falou: mas por quê? É uma mamata e tal, né? E a pessoa começou, sabe, querido, achar. Eu falei: cara, seja justo, porque Deus não vai abençoar injustiça. Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, porque Deus, né? Aí, amado, ele teve uma encrenca com outra pessoa, a pessoa levou ele para o pau. Mas ele estava errado de novo, porque ele tinha dado um prejuízo muito grande e não queria pagar. E era fruto desse negócio, que não era bem feito, começou a acontecer as maldições. E a pessoa, e eu chegava na pessoa, falava assim: pessoa, para com isso, você está sendo injusto, dando prejuízo para os outros, e querendo ter razão. Aí, querido, eu descobri que, sabe o que ele falava para as pessoas que queria levar ele na justiça, que levou na justiça tudo? Sabe o que ele falava para as pessoas? Vocês brincam com o homem de Deus, vocês vão ver o que acontece, vocês vão se lascar, Deus até mata. Ele falava assim, querido. Eu nunca ensinei isso para ninguém, não sei qual pregador que ele escutou falando isso. E foi, querido, foi. Gente, eu não quero nem contar o tamanho da desgraça, né? Nem posso, porque daí todo mundo vai saber quem é. Mas a vida da pessoa acabou, financeiramente destruído. Dá dó. E aí, querido, e eu não tenho visto só um, não. Isso tem acontecido direto. Por quê? Porque tem pessoas que querem pôr Deus à prova. Amado, a palavra de Deus, né, ela mostra qual que é a revelação do Senhor para a tua vida. Você tem que ser dirigido pelo Senhor, mas a palavra de Deus vai mostrar. Satanás aqui usou a palavra de Deus, mas Jesus também usou a palavra do modo correto, nas circunstâncias corretas, porque ele era Deus e ele sabia como que funcionava. E sabe, querido, que tipo de provação que Deus vai permitir para você? Aquela que você já pode acertar. Mas sabe o que o mundo e a sua consciência vai falar se você não for bem preparado, que você não quiser pagar o preço? Você vai cair na cilada de Satanás, porque toda vez que você estiver sendo tentado, você acha que você está perdendo um bom negócio, ou você acha, querido, que aquilo é de Deus, mas lá no fundo Deus fala contigo, ó, não é meu. Vem uma palavra, vem uma impressão, e você sabe que aquilo não é do Senhor. Quem é de Deus, né? Agora, quem não é de Deus não tem jeito.
Aí vamos lá na terceira parte, que é o mais importante. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhes todo o reino do mundo e as suas grandezas. E disse-lhe: darei tudo isso a você se ajoelhar e me adorar. Olha bem, aí o que Jesus disse para ele? Jesus respondeu: vá embora, Satanás, arreda-te, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus então. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu quero falar um pouquinho agora sobre isso. Satanás, ele fala ali, ó, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Tudo isso te darei porque a mim me foi dado. Diga comigo, a mim me foi dado. Então, o que foi dado para Satanás? A Bíblia chama o Satanás de príncipe deste mundo. Mas olha o que está escrito em Salmos 115, versículo 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Então diga comigo assim: a terra é do ser humano. Querido, quando Satanás ele falou, a mim me foi dado, só tinha um que podia dar para ele: o ser humano. Só você, querido, depois que você aceita Jesus, Satanás só pode ter daquilo que você ainda deixa na mão dele. Você precisa resgatar a tua vida em Jesus dele. E o que é que está na mão de Satanás, querido? É as coisas ainda, querido, que você ainda está do lado dele. Tem uma piadinha que fala assim, né? Que o cara estava vestido na festa do Halloween, ele estava vestido de capeta. Só que deu uma tempestade muito grande, o carro do cara enguiçou. E aqueles trovão, relâmpago, então estava uma coisa muito, muito estranha, né, aquela noite. E de repente que do carro do cara enguiçou, e enguiçou bem na frente de uma igreja. Aquela igreja, estavam ali, né, várias pessoas, né? E aquele cara, querido, ele foi sair do carro com medo daquela chuva, e de repente ele saiu correndo, esqueceu que estava vestido de diabo, entrou correndo dentro da igreja. Os irmãos daquela igreja, querido, na hora que falou assim, o diabo chegou, né? Só viu gente correndo para lá e para cá, querido, e de repente, né? Uma pessoa que tentou pular a janela, que ele enroscou, porque era gordinho, né? Por isso que você tem que emagrecer, tá vendo? Ele enroscou assim, né, querido, e tá ali, e tal, né? E aquele cara, ele esqueceu, ele não entendeu aquela situação, todo mundo saiu correndo. E ele foi lá tentar, né, pegar no pé da pessoa, para ajudar ela que estava entalada. Aquela pessoa falou assim, ai, seu diabo, olha, é o seguinte, eu sempre fui do círculo de oração, eu sempre preguei a palavra, mas no fundo, eu sempre tive meio do teu lado também. Né? Assim, querido, eu tenho visto muito crente, sabe, querido, eles vêm na igreja, mas tem umas coisinhas que ele está meio do lado do diabo, sabe? E aí, querido, tinha outra pessoa que estava estaqueada lá na frente, né? Aí ele falou, esse é o único que não correu, né? Daí ele foi lá assim, né? Era uma senhorinha, né? Ele olhou a senhorinha assim, a senhorinha paralisada, né? Ele, na hora que tocou assim, a mulher, puf, caiu, estava morta, né? Morreu de medo. Então, é assim, né, querido, que às vezes as pessoas se comportam. Mas quem é o Satanás? Satanás não é essa figura, né, que as pessoas criam, né, do chifre, essa figura mitológica aí, né? Satanás, querido, ele é um príncipe, ele é um anjo. Ele é um anjo que veio para matar,
roubar e destruir. Ele é uma pessoa, querido, má. E ele, querido, se transforma até em anjo de luz para te enganar. Ele vem, querido, com palavras doces e convencíveis. Ele é, querido, bom de comunicação. Ele é bom psicólogo. Ele é emotivo. Ele é o cara que pega todas as pessoas na maior manha. Ele é, querido, um grande administrador. Ele é um grande, se fosse empresário, podia dizer que ele é o dono da maior empresa que existe no universo depois de Deus. Satanás, querido, ele vem sorrateiro. Satanás, querido, quando ele está usando uma pessoa, aquela pessoa vai vir para te enganar. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Então Satanás pode usar, querido, uma pessoa cheia do conhecimento de Deus, chegar em você e somebody love. E você cai certinho. Então como é que você vai saber se você está sendo enganado ou não, sendo que o cara que vai te enganar, ele vai parecer como bonzinho, como bonito, como tudo que você aceita, intelectual, como um conselheiro, como um ajudante, um amigo. Aí, querido, você começa a entender, quando o pastor fala assim, olha, se você andar com alguém e perder a vontade de vir na igreja, Satanás está usando aquela pessoa. E você tem que saber separar a pessoa de Satanás. Se você, querido, começar a andar com uma pessoa e começar a perder interesse pela presença do Espírito Santo, aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, pode até te levar a ficar rico. Satanás está usando ele, porque olha, ele é dono do... O que ele falou ali? Tudo isso é meu. Mostrou a riqueza, a glória desse mundo e falou para Jesus, tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. Satanás não vem só para te dar coisa ruim, ele vem para te dar coisa boa. O que ele quer, querido, é te levar para o lago de fogo. Ele quer te levar para a morte. Só que quando você escapa dele, querido, você vai ter que tirar da mão dele o teu sustento, porque ele domina esse mundo. Entende? É lógico que é natural o que está acontecendo em Brasília, nos governos estaduais, nessa política, é normal. Por quê? Porque Satanás é o príncipe desse mundo. É que não consegue, né, querido? A árvore se conhece pelo fruto, e você vê o fruto, corrupção, engano, os caras usando, né, da pandemia para acabar com a nação, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Aí você vai ver lá, os caras falam bonito, convence, você até vota nele. Entende? Então você tem que tomar cuidado. Aí se você tiver, querido, então, buscando algum discernimento, por exemplo, um discernimento de uma pessoa bem simples, prioriza as coisas de Deus. Jesus falou, quer acabar com Satanás? Busque o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí você vem, querido, e descobre, né? Você descobre, né, que você precisa frequentar uma igreja, não faltar nos cultos, estudar a palavra, ter uma vida de oração. Mas aí você vai na Bíblia e escuta o Satanás falar na boca de pessoas, né? Às vezes o cara tem áreas que é de Satanás e fala assim, não, precisa ir na igreja não, igreja é nós. Aí você para de vir na igreja. Já viu dar certo? Né? Aí acontece, e o cara vai te convencer, vai usar a Bíblia, vai fazer um monte de pregação, só que você vai ver, querido, que o Novo Testamento inteirinho foi escrito para a igreja. Então nós vemos que é muito simples você saber, querido, quando Satanás entrou na tua vida de um modo sorrateiro. Então não pode, você vai precisar compreender a palavra por causa disso. Aí, querido, eu quero que você entenda quem é esse cara. Como é que ele roubou, né, através do Salmo 115, 16, que o céu do Senhor Deus, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então, digam comigo, deu está dado. Fala assim, deu está dado. Então Deus não vai tomar a terra do homem. Aí o que Deus teve que fazer? Teve que enviar seu único filho, e a Bíblia fala que ele se fez
um ser humano, e habitou entre nós. Agora, o que ele era? Diga comigo, agora ele era homem. Eu sempre fiquei curioso por que a Bíblia chama Jesus de filho do homem. É porque é jurisdição, queridos, é espiritual, celestial. Só o homem pode reinar na terra. Então, Satanás, querido, para poder reinar na terra, ele precisa de você comungando com ele. Por quê? Porque ele não pode governar diretamente, ele precisa possuir as pessoas. Ele precisa possuir. Que jeito que ele possui? Diga comigo, Deus me possui, fala aí. Pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo seu poder. Agora olha como é que Satanás te possui. Diga comigo, pelo Espírito, fala aí, pelo poder e pela sua palavra, fala aí. Então Satanás ele é contra aquilo que é de Deus. Só, querido, que ele não vai usar contra o que é de Deus uma coisa ruim para a pessoa que quer ser boa. Para a pessoa que quer ser boa, ele vai usar uma coisa que parece mais boa do que a palavra de Deus para pegar ela. Por isso que tem muitas religiões que parecem muito melhor do que as evangélicas, que os católicos, parece super especial, mas são demoníacas, porque nega o Espírito Santo, nega a humanidade de Jesus e que Jesus é Deus. Jesus é pleno homem e pleno Deus. Se ele não fosse pleno homem, ele não. Por isso que quando nós falamos em nome de Jesus, o diabo tem que sair. Não é o Pai que veio se fez homem, é Jesus. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, Jesus venceu, mas ele venceu como homem. Porque se ele tivesse vencido como Deus, ele não poderia reinar na terra. Entende? Se ele reinasse, ele estaria contra a sua palavra. Aí ele venceu. E se agora, né, quando nós aceitamos, quanto mais tem de Jesus na nossa vida, mais Satanás está frito na mão de Deus. Bom, mas para vocês entenderem melhor, né, vamos também lá em Gênesis 3, versículo 1. Olha o que está escrito aí. A cobra, ou a serpente, né, era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas das árvores do meio de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. E se fizermos isso, morreremos. Deus deu uma sentença para o homem: o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Na realidade, querido, aquela árvore, ela significava assim: andar pelo seu próprio entendimento. Até então, o homem, ele tinha o entendimento, mas ele andava pela palavra, pela ordem, pela comunhão com Deus. Naquele momento que o homem, ele desobedeceu e começou a experimentar o seu livre-arbítrio, fazer o que ele queria, sem prestar conta a Deus, o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Quem que é essa cobra? Essa cobra está em Apocalipse também, capítulo 12, 9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Da onde o dragão foi lançado fora? Diga comigo, do céu. Querido, igual Jesus hoje está sentado à direita do Pai, Satanás está, querido, perante o Pai. Essa é a cena que a Bíblia nos mostra. Olha bem, o enorme dragão, o que ele era chamado lá em Gênesis? Diga comigo, cobra. Serpente é uma cobra. Do que ele é chamado agora aqui? Por que aqui é dragão e lá é serpente? Agora olha bem,
foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha. Por que velha? Porque lá no Apocalipse, ele era cobra. Então ele era aquela velha cobra, já era velho lá, né? Agora imagina, olha bem. Chamado diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Sabe, querido, Satanás, ele se tornou um dragão, por quê? Porque a serpente foi alimentada pela humanidade. Deus deu todo o reino dos homens para os homens, da terra para os homens, e Satanás se tornou um dragão, por quê? Porque ele foi alimentado em autoridade. E aí o que nós vemos com isso, né? Agora aqui entra, querido, a questão de você. Por que você tem que entender que é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida? Porque naquele momento que Satanás fala assim, a mim me foi dado, é porque a tua vida, as coisas desse mundo, através dos homens, né? Por exemplo, Satanás, como é que ele reina na economia do Brasil? Ele reina através das pessoas. Como é que ele reina na política? Através das pessoas. Como é que ele reina na tua casa? Através das pessoas. E agora, como é que se resolve isso? O Evangelho. Jesus, aonde ele entra, querido, ele toma posse. Eu fui numa casa, mas na realidade eu fui em várias. Mas numa casa, querido, na hora que um demônio pegou a pessoa, em vários lugares o demônio falou a mesma coisa, mas aquele dia a conversa foi muito clara. O demônio falou assim, olha bem, olha o que ele falou. A gente não pode dar bola para o que o diabo fala, mas aquele dia, o diabo ele falou assim, nós estávamos muito bem aqui. Não sei o que esse povo teve que cheirar nessa igreja. E agora, nós estamos em poucos. Querido, a pessoa era crente, gente boa. Tinha uma história, né, que mexia com feitiçaria, bruxaria, sei lá, essas coisas. Então, a libertação é demorada. Então, a libertação foi demorada. Tem pessoas, querido, que vêm na igreja, demora mais de 10 anos para ficar liberta, curada. Normal. Por quê? Porque o diabo, ele habita naqueles hábitos, aqueles costumes que nós temos. Na maneira de nós pensar, é ali que ele tem acesso. Então, por exemplo, né, aquela história do livro lá, do Porcos na Sala, não é que o diabo mora no prédio, mas ele tem acesso a hora que ele quer, porque ninguém sabe que ele entra. Então, os crentes têm que aprender que nós temos portais na nossa vida, que são coisas que estão erradas, que não bate com a palavra. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus, por quê? Porque ela vai te dar um parâmetro para você fechar as portas do diabo. E também, querido, toda vez que a gente vai buscando a Deus, Satanás vai perdendo a força. Ele vai perdendo, querido, o controle. E é normal, querido, quem começa, ele fica desesperado. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa, comecei na igreja, piorou. Mas não é que piorou, porque é igual mexer numa caixa de marimbondo. Tem gente que tem tanto problema, querido, espiritual, mas tanto problema espiritual, que quando ele começa a vir na igreja, querido, o mundo desaba. Aí eu falo assim, está dando certo. Só Jesus é Deus que se fez homem. Senão, Deus não poderia entrar na tua vida. E aí, querido, João fala assim, essa é a verdade. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aí você fala assim, Jesus, Filho do homem, nosso Criador, Filho do Deus Pai. Né? Aí você começa a entender. Ele tem todo o poder para expulsar demônio, mas ele tem toda a autoridade porque ele também é homem. Aí você vai entender, querido, que desde quando nasceu, Jesus teve que ter uma vida de homem.
Para que ele fosse usado por Deus, ele tinha que fazer igual eu e você tem que fazer. Teve que orar, teve que jejuar, teve que fazer jejum, teve que buscar Deus, teve que se consagrar. Mesmo sendo Deus, ele precisou fazer tudo que o homem precisa fazer. Ele precisou ser tentado, ele precisou passar por tudo que o homem normal passa. E vencer. Daí, querido, depois que ele venceu Satanás, aí, querido, ele foi para ser executado, para pagar pelos nossos pecados. Aí a morte não pôde conter ele, então ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Agora, querido, que ele ressuscitou, Jesus não pode mais agir na terra ele mesmo. Por quê? Porque agora ele é Deus. Agora olha bem, então quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu morro para mim mesmo e para o mundo, aí eu nasço de novo. Por isso que Jesus falou que tem que nascer de novo. Aí eu nasço de novo em Jesus, entende? Agora eu e Jesus somos uma só pessoa. E aonde que é que eu sou totalmente Jesus? É quando eu e Jesus nós andamos em comum acordo. Naquilo que a minha vida está de acordo com Jesus, eu posso ser abençoado. Agora tem um problema aqui mais sério que os cristãos eles não entendem. Até uma fase nós vamos bem, mas na hora de você pegar a bênção de prosperar, de ser um líder, do seu ministério destacar, você estagnia naquela fase de crente, como a maioria. Aí, querido, é mais fácil você cair do que ir para frente. Por quê? Porque daí você vai ter que mudar a tua natureza para você crescer. Para você crescer não é mais mudar, fazer coisa certa ou coisa errada. Você vai ter que mudar a sua natureza. E a maioria dos cristãos, depois de 2, 3 anos, eles não entendem isso. Aí eles vão ficando bons religiosos, desfrutam, daquela fase bem legal, mas enjoam viver naquela fase, e eles passam a ter uma vida desgraçada, melhor do que antes, mas desgraçada. Por quê? Porque não vai para frente. Porque eles não entendem que Deus ele precisa transformar a tua natureza. A Bíblia é bem clara, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós vamos bem até quando nós desfrutamos da graça para receber de Deus. Mas para quando o Senhor vai confiar coisas grandes na nossa mão, Ele precisa transformar a nossa natureza, nós ficamos travados. Fala assim, diabo, eu estou firme, fala aí. Pode puxar o carro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.